Bom, sobre a situação atual da atenção básica no Brasil. Sem dúvida, é, houve uma imensa expansão de cobertura, principalmente a partir da implantação da saúde da família. Acho que a situação em municípios menores talvez seja mais interessante do que nos municípios grandes. Nos municípios grandes, principalmente da região, mas nas capitais, na região sudeste e sul, com certeza, a atenção básica é a porta de entrada, principalmente para a população mais pobre. A população que não é pobre usa o SUS, mas não usa a atenção básica. O jeito como a gente organiza a atenção básica está realmente, inclusive, voltado para essa população. Acho que várias das estratégias que são utilizadas na saúde da família, culturalmente falando, só se encaixam aos valores culturais e à receptividade que a população mais pobre tem, a presença meio invasiva do Estado no seu cotidiano. Mas acho que o assunto principal da qualidade, da atenção e enfim, de atenção básica ser um dispositivo efetivamente para garantir o direito de acesso e a entrada das pessoas no sistema de saúde de acordo com as suas necessidades, ainda falta muito para ser conquistado. Muitas equipes da atenção básica trabalham cobrindo um contingente de famílias e pessoas maior do que é possível cobrir, apesar de existirem os NASPs em processo de expansão. Ainda o que predomina é uma equipe simplificada, que tem uma isolada do resto da rede, que tem uma capacidade limitada de resolver problemas, e tem existido uma dificuldade muito grande de mudar as práticas e os valores das equipes e, acho que de maneira importante também, construir uma articulação mais viva da atenção básica com o restante do sistema. Há alguns, poucos municípios, eu considero poucos mesmo, considerando os 5.600, se a gente tiver 80, 100 municípios que investiram em um tipo de estratégia mais efetiva para tanto mudar os processos de trabalho, como para produzir essa conexão entre a atenção básica e o restante da rede de maneira mais efetiva. Então, se a gente tiver uns 80 que fizeram um investimento mais interessante nisso, será muito. Na maioria dos lugares, continua predominando a ideia de que basta construir os prédios, colocar os trabalhadores dentro, informatizar a rede e pronto, as conexões estarão estabelecidas. Então, eu acho que então, o ponto crítico principal, não só para a atenção básica, mas para a produção da atenção à saúde em geral no âmbito do SUS, é o reconhecimento do processo micropolítico de produção do cuidado, do processo vivo de produção de encontros e desencontros que acontecem aos milhões cotidianamente em cada unidade, que é nesse espaço que é preciso disputar, trabalhar, produzir mudanças efetivas, e é aí nesse lugar que seria o investimento mais importante do ponto de vista da qualificação do cuidado. Não vejo que essa seja uma prioridade efetiva para a maioria dos municípios. Eu considero um aspecto positivo o fato de que o Congresso do Conasems, por exemplo, no ano passado, na sua carta, identificou as temáticas da educação permanente, da humanização, enfim, essas coisas relacionadas à gestão da educação e à gestão do trabalho como coisas importantes no sentido de produzir essas mudanças. O reconhecimento importante, no entanto, não vira política ainda efetivamente. Então, de um modo geral, você tem unidades, equipes com uma certa precariedade, um, muitas vezes até formalmente você tem as coisas sendo feitas, sei lá, já avaliamos municípios em que você tinha, todo mundo faz as 7 consultas de pré-natal, mas você vai lá olhar dentro
a qualidade da consulta é muito limitada, às vezes tem o exame lá importante, sei lá, uma reação de sífilis, está lá o exame no prontuário, mas ninguém tomou nenhuma providência. Essa dificuldade da qualificação do processo é absolutamente importante. Eu acho que, então assim, e essa é uma cara importante do SUS, é um elemento importante. Seria a possibilidade, aposta na produção de vínculo, um conhecimento contextualizado da vida das famílias, a possibilidade de estabelecer relações mais interessantes das equipes com a população. Acho que isso daí tudo é muito mais desejo do que conquista e realidade efetiva. Então, eu considero que o principal furo das políticas tem a ver com não levar em consideração como é que a gente pode efetivamente produzir essa mudança no cotidiano do trabalho, essa mudança no compromisso dos trabalhadores com o SUS e dos trabalhadores com a população. Infelizmente, no nosso sistema não é verdade que toda a vida vale a pena, e isso é verdade na atenção básica também. Na esmagadora maioria dos lugares, o acolhimento é uma triagem, predomina de maneira muito forte uma lógica biológico-centrada e médico-centrada na organização do processo de trabalho. Existe uma baixíssima capacidade de diversificação de ofertas, a inclusão das ofertas dos demais trabalhadores da saúde é feita de maneira limitada, enfim, são problemas bastante conhecidos, não vou ficar repetindo, e eu acho que as políticas atuais do Ministério da Saúde, particularmente do DAB, acho que eu diria que a política, quer dizer, a iniciativa mais incisiva que houve foi o PEMAC, que é um processo de, quer dizer, enfim, a ideia de um convite que os municípios assumam e os trabalhadores novos compromissos, com a promessa na segunda fase de apoio para o desenvolvimento de intervenções que qualifiquem o processo de trabalho, alguma coisa ainda com efeitos limitados, né? O PEMAC em si, o processo de avaliação que ele desencadeia, está muito mais centrado nas questões formais, vamos dizer assim, embora ele olhe a estrutura e olhe elementos do processo de trabalho, ele olha mais as evidências de que as coisas acontecem, ele não está, vamos dizer assim, voltado para examinar os processos vivos que acontecem ali. Em vários lugares, eu acho que o fato de ter que se preparar para receber a visita, olhar os cadernos, funcionou como um dispositivo para as equipes se colocarem em análise, mas não vejo muita articulação disso, a partir disso, dos municípios, no sentido de efetivamente caminhar para mudanças. Acho que são poucos os municípios que trabalham na perspectiva da educação permanente, que tem gente preparada para fazer isso, que pode ajudar, tanto faz, as ferramentas da educação permanente, da humanização, enfim, são várias ferramentas disponíveis, mas todas ferramentas que possibilitem que as equipes, a partir das suas experiências concretas, possam problematizar essas vivências, ressignificar coisas, incorporar novas ferramentas, conversando com o que elas têm de consolidado, né? Do meu ponto de vista, também não é novidade, o principal investimento que o Ministério deveria fazer, e eu acho que o DAB, a SAS como um todo, a CEGETS, tinham que se articular nesse sentido, para oferecer para os lugares a possibilidade de formar pessoas com a capacidade de ajudar a fazer essa problematização no cotidiano. A minha principal contribuição que o Ministério daria, ao lado dessas outras iniciativas que vêm sendo tomadas, seria apostar na formação de apoiadores, facilitadores, o nome que queiram, dos municípios, nas regiões, iniciativas compartilhadas regionalmente, do ponto de vista para possibilitar que municípios pequenos façam isso também, mas que possibilitando que no cotidiano das equipes estejam presentes profissionais que ajudem nesse processo de problematizar, refazer, repactuar, trazer novas questões para o processo de trabalho, que eu acho que é a mudança, que é o investimento que pode produzir a mudança essencial que o SUS precisa.
E, infelizmente, até agora, essa não tem sido uma prioridade. O PERMAC pergunta se o município faz, se tem apoio institucional, apoio. Os municípios, alguns têm, são poucos, não são tantos, mas os municípios não sabem como fazer isso. O como fazer seria ajudar a construir esse processo, para mim seria a contribuição mais importante. É isso.